Olá a todos e bem-vindos ao programa de hoje que está sendo gravado em Tbilisi, na Geórgia. Estou muito feliz por receber hoje Marian Lashki, que é membro do parlamento e representante do Sonho Georgiano, que é, claro, o partido político no poder. Então seja bem-vinda e muito obrigado por ter vindo. É um grande privilégio poder conversar com você. Obrigado, prazer todo meu. E bem-vindo à Geórgia, nosso país fascinante. Obrigado. É realmente fascinante. Um dos motivos pelos quais eu queria conversar com você era para entender melhor a política externa da Geórgia, mas também suas questões internas. E acho que, em primeiro plano, sempre está o papel das ONGs, porque, bem, nós as chamamos de ONGs, mas se formos honestos, elas são financiadas por governos e muitas vezes estão alinhadas com os interesses políticos desses governos. E se também analisarmos a literatura, veremos que muitas delas, como a National Endowment for Democracy, foram de fato criadas pela CIA e por Reagan com o objetivo de exercer maior influência nas sociedades de outros países. Então, novamente, muitos deles fazem um bom trabalho, mas sempre é um problema quando você terceiriza parte da sua sociedade civil para potências estrangeiras. Quero explorar um pouco sobre como as ONGs funcionam nesta era de hegemonia liberal, no sentido de tentar se alinhar com o que muitas vezes são interesses e valores das potências ocidentais. Qual é o papel das ONGs na cultura, tradições ou até mesmo na fé da Geórgia? Porque a igreja aqui tem um papel muito importante na sociedade. Como tudo isso se encaixa? Muito obrigado por uma pergunta muito importante. Vou começar reconhecendo o papel historicamente positivo que as ONGs desempenharam no desenvolvimento da democracia na Geórgia. Mas também precisamos abordar as preocupações sobre as tendências recentes, que basicamente envolvem a transformação das ONGs de seu papel fundamental de defesa dos direitos humanos para uma espécie de ativismo político. Vemos isso não apenas na Geórgia, mas também em todo o mundo. E isso tem sido discutido não só na Geórgia, mas também recentemente no Parlamento Europeu, onde foi observado que as ONGs também estão contribuindo para a polarização. Mas vamos olhar para os fatos e números, pois eles falam por si. Na Geórgia, temos 31 mil ONGs registradas, das quais 97% recebem financiamento de fontes internacionais. Isso está acontecendo em um país com uma população de 3,7 milhões. Observamos uma concentração per capita sem precedentes em relação às atividades de ONGs, que são principalmente financiadas por fontes internacionais. Além disso, vemos não apenas a retórica, mas também ações concretas dessas ONGs, especialmente as mais ativas, que estão ligadas a figuras específicas da oposição. Às vezes, esses indivíduos estão em listas de partidos políticos ou fizeram parte do regime governante anterior. Eles também estão conectados a uma propaganda política agressiva. Já testemunhamos até mesmo propaganda incentivando ações como lançar coquetéis Molotov contra policiais, entre outras coisas. Quando olhamos para essas ONGs, elas estão sendo financiadas por fontes internacionais. Não só isso, mas também uma das instituições mais visadas não é apenas a polícia ou pessoas no poder, mas também a igreja, que tem sido a instituição mais respeitada do país, de acordo com várias pesquisas de opinião realizadas anualmente. Vemos que a igreja georgiana, e especificamente nosso patriarca, ocupa a posição mais respeitada nessas pesquisas. Principalmente ele próprio e também a igreja são alvo de ataques sistemáticos e simultâneos, com discursos semelhantes, com o objetivo de minar a instituição mais respeitada. E isso é feito por organizações que são financiadas, como você mencionou, pela NED, e outras. Então você entende o que está por trás de todas essas figuras e todos esses números, infelizmente.
Também vemos outro lado. As ONGs que são dirigidas por, ou têm em suas listas, indivíduos que geralmente são atores políticos e eles estão entre os mais agressivos. Por isso, nós, como partido governante, temos a responsabilidade perante nossa população de, por um lado, entender quem está por trás do quê e quem está por trás de ações que não estão de acordo com as regras. Não só na Geórgia, mas em grandes países democráticos, temos leis sobre o financiamento de partidos. Essas leis têm o objetivo de restringir que atores internacionais financiem partidos políticos. Para contornar essas leis, vemos que tais ações estão sendo realizadas por meio de ONGs. Bem, isso é um problema. Acho que qualquer país veria isso como um desafio se você tem esse volume de financiamento chegando para representar a sociedade civil. Em que momento isso se torna um instrumento de ativismo, também financiado por interesses estrangeiros? Nem sempre com incentivos puramente altruístas ou apenas com as melhores intenções para a Geórgia, mas é claro com a capacidade de direcionar as coisas para um caminho desejado. Mas como isso se harmoniza, por exemplo, com a Igreja Ortodoxa aqui? As intenções deles estão sempre alinhadas? Bem, principalmente, a principal questão com a igreja local e a igreja ortodoxa é que a reputação da própria igreja é muito alta. Também tivemos recentemente o dia 17 de maio, que é dedicado aos valores familiares e ao Dia do Respeito aos Pais, estabelecido há 11 anos pelo próprio patriarca. Vemos quantas pessoas da população respeitam esse dia. As pesquisas podem ser observadas pelo número de pessoas que saíram às ruas para a marcha do Dia dos Valores Familiares. Por outro lado, também vemos que esse dia foi estabelecido porque, naquela época, não só o patriarca, mas também nosso país, decidiu que os principais alvos desse tipo de ação agressiva são as famílias e a igreja. Quando você percebe semelhanças entre esses atores agressivos, até mesmo em suas palavras, e os ataques sistemáticos contra a igreja, você percebe isso. Nossa responsabilidade como governo, nesse sentido, foi esclarecer e permitir que as pessoas vejam quem está por trás de quais ações. Essa também foi a razão pela qual inicia a Lei da Transparência. O princípio central da Lei de Transparência era, antes de tudo, que para financiar organizações é preciso também haver transparência, responsabilidade e prestação de contas, que é um dos princípios mais democráticos, o princípio da prestação de contas para organizações. Vemos que essa rotulagem também está se tornando uma tendência. O mesmo aconteceu com essa lei. Virou uma tendência e a rotularam como uma lei russa. Bem, isso não tem nada a ver com isso, mas essa rotulagem é um aspecto adicional. Usar rótulos vazios para evitar discussões essenciais e reais sobre questões políticas concretas. Isso também mostra a irresponsabilidade, fraqueza e falta de capacidade da oposição, porque ficou muito fácil simplesmente usar rótulos vazios, sem discussões essenciais. Isso se torna quase cínico quando tanto a lei quanto o governo são rotulados como russos ou pró-Rússia. Por exemplo, o exemplo mais cínico foi quando na Comissão de Relações Exteriores apresentamos uma resolução para apoiar a Ucrânia, uma resolução de solidariedade à Ucrânia em 2022, alguns dias antes do início da guerra. Estávamos destacando nossa solidariedade e enfatizando o direito de todo país soberano de escolher a OTAN e buscar a integração europeia e assim por diante. No entanto, essa resolução foi rotulada pela oposição como uma resolução russa. Claro, isso foi cínico, mas desperta emoções na população e é uma maneira fácil de provocar os sentimentos das pessoas. Sempre que você diz que algo é uma lei russa, as pessoas nem começam a discutir a lei em detalhes. Elas simplesmente rotulam imediatamente.
Então, isso é cínico. Essa tática eu não diria que é exclusiva da Geórgia, mas também não é algo novo. Já vimos isso, por exemplo, nos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 70. Infelizmente, o manual é o mesmo, então os métodos também são os mesmos. A parte boa é que a população, e a maioria da população, está aumentando seu conhecimento e consciência. Eles já reconhecem essas mesmas táticas, né? E é por isso que recebemos o apoio de 54% da população. Porque, por um lado, eles se lembram do que acontecia antes, julgam com base nos fatos, e não apenas por diretrizes externas ou campanhas de influência. Por outro lado, um fato muito importante é que a política externa da Geórgia está focada na integração com a UEN e o Ocidente. Isso foi até constitucionalizado pelo nosso governo. Nosso partido e nosso primeiro-ministro, que é um constitucionalista, foi ele mesmo o autor do artigo que exige que todas as instituições contribuam para a integração à família da UEN. Não só isso, mas quando você é rotulado como pró-Rússia e no seu histórico há vários processos criminais e casos em tribunais internacionais, quando você venceu processos contra a Rússia sobre a guerra de 2008, especialmente quando é rotulado por aqueles que assinaram a resolução Tagliavini, onde eles culpavam nossos próprios soldados por iniciar a guerra. Depois de todos esses fatos, o sonho georgiano conseguiu vencer casos internacionais em tribunais internacionais. Fomos também nós que apresentamos Putin como criminoso a tribunais internacionais de direitos humanos e assim por diante. Então você tem os números, você tem os dados e as ações concretas, e aí percebe o quão cínica e, por outro lado, quão desconectada a retórica está dos fatos. Bem, quando você diz isso, não parece que seja algo exclusivo da Geórgia, porque temos um desafio semelhante no resto da Europa. Ou seja, você os chama de rótulos, ou conceitos de rótulo. Eles são bastante interessantes porque são muito carregados, muito poderosos, se você diz que algo é pró-Rússia, mas você pode preenchê-los com qualquer conteúdo que quiser. Então, o que eu percebo é que sempre que esses conceitos ou rótulos são usados, a intenção é encerrar qualquer debate. Por exemplo, pode-se argumentar, como você mencionou, em relação ao conflito na Ucrânia, que talvez enviar armas e não dialogar com os russos não seja bom para a Ucrânia. Talvez isso leve à sua destruição. E então eu sempre percebo que o mesmo argumento aparece. Bem, esse é um ponto de vista russo. Então, isso, são argumentos do Kremlin, então não significa nada. Não precisa significar nada. Apela para as emoções e encerra o debate. É uma ferramenta de censura, difamação e cancelamento. Por isso é muito poderosa. Mas dado que esta é, como dizem, uma lei russa, mesmo que muitos países peçam transparência, novamente, o ideal seria ter discussões racionais sobre a necessidade de descobrir quais potências estrangeiras estão injetando que quantia de dinheiro em onde e para que tipo de trabalho. Quero dizer, essa é uma pergunta muito legítima a se fazer. Então, descartar isso simplesmente como uma lei russa e dizer que não vamos mais falar sobre o assunto é bastante eficiente. Mas esse argumento de que, porque eu ouvi isso aqui também, de que o governo seria supostamente pró-Rússia. Mas como você disse, o governo tomou algumas medidas que seriam consideradas muito anti-Rússia. Por exemplo, apoiar a acusação contra Putin. Então, o que exatamente colocam no conceito de pró-Rússia? O que isso significaria exatamente aqui? Bem, como o próprio rótulo de pró-Rússia, certo? Quero dizer, basicamente a Geórgia é um país ocupado pela Rússia. 20% do nosso território está ocupado pela Rússia. O principal desafio para o nosso país é a ocupação, e isso também está entre os primeiros artigos da nossa Constituição. Quando se trata de qualquer integração, ampliação ou desenvolvimento de instituições ou guarda-chuvas de segurança, antes de tudo, isso diz respeito ao nosso maior desafio, que é a ocupação. Estar na vizinhança de um país imperialista,
com o qual precisamos manter uma política pragmática. Agora, nosso governo ainda considera que a guerra de 2008 poderia ter sido evitada, porque isso é história. Quero dizer, não aparecemos nessa vizinhança ontem. Vivemos nessa situação há séculos, com toda a história de ocupação que temos do nosso vizinho imperialista. O que escolhemos e o que estamos dizendo é que, dentro do contexto de estarmos sob ocupação e tendo a integração à UE e à OTAN como um dos nossos principais objetivos de política externa, a prioridade maior é manter nossa soberania e integridade territorial. Esse é o objetivo principal do nosso país. Por outro lado, as emoções, é claro, estão à flor da pele em todos os países e, especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a própria palavra Rússia e o rótulo russo a ter uma conotação ainda mais ativa. Mas ninguém precisa nos ensinar quem é o agressor, porque já vivenciamos isso há muito tempo. Mesmo em 2008, quando tivemos nossos próprios buchas na região de Tskinvali, quando estávamos levantando a bandeira, naquela época o objetivo do Ocidente era reiniciar e renovar as relações com a Rússia. E eles consideravam isso como um problema bilateral nosso. Até para nós, foi realmente surpreendente que só ouvíamos profundas preocupações, mas não víamos ações concretas. Naquele momento dizíamos que essa era uma abordagem imperialista e que não pararia em Tskinvali. Depois vimos o que aconteceu em 2014. Mas o mais surpreendente foi que, em 2009, após a guerra, em 2010, vimos a maioria das bandeiras europeias na Praça Vermelha no dia 9 de maio, participando do desfile e comemorando. E então esses mesmos países, incluindo a Ucrânia. E agora, a Ucrânia está nos dizendo e nos ensinando quem é o agressor. Desculpe, mas nós sabemos. Nós vivenciamos isso. E sabemos como e quem estava ao nosso lado. É por isso que, com base em nossa experiência e história, nós e nosso governo, por meio de uma política sábia e muito pragmática, escolhemos, por um lado, aproveitar a oportunidade de estar no corredor central e fazer parte de um mundo multipolar para optar por uma economia de mercado livre. Antes de tudo, somos pró-Geórgia e orientados para nossa integridade territorial e soberania, incluindo nossa política externa de integração à UE. Mas também, em termos de soberania e dignidade, e em cooperação com a comunidade internacional, uma de nossas principais prioridades de política externa é a política de não reconhecimento da Abcásia e da Ossétia do Sul. Recentemente, em uma resolução da ONU, recebemos um nível historicamente alto de apoio em relação às pessoas deslocadas internamente, com 107 países apoiando a integridade territorial e a soberania da Geórgia. Portanto, em relação a tudo isso, sabia na família europeia, a Europa precisa de um país forte, economicamente viável e exclusivamente diversificado com o papai da família. E é por isso que estamos dizendo que até 2030 faremos o nosso melhor para cumprir todos os requisitos do acordo de associação, tomar medidas concretas e seguir os roteiros que nos levarão ao desenvolvimento institucional e democrático por meio do Estado de Direito e de todas as reformas necessárias em direitos humanos. Também temos como objetivo nos tornar um país economicamente forte dentro da família. Além disso, temos uma economia de mercado livre, com acordos de livre comércio que abrangem 1/3 do mundo, porque realmente acreditamos que precisamos aproveitar essa oportunidade do corredor central e da economia de mercado livre para fortalecer nossa economia e alcançar o desenvolvimento sustentável, tanto do ponto de vista social quanto econômico. Quando você disse que quer ser pró-georgiano, isso me lembrou um pouco a Hungria, porque o primeiro-ministro Viktor Orbán sempre ressalta que não se trata de ser pró-Ocidente ou pró-Rússia, é sobre colocar o próprio país em primeiro lugar, e há um certo pragmatismo nisso. Eles também enfrentam os mesmos argumentos, em que as pessoas dizem, bem, isso é pró-Rússia, o que novamente é apenas um slogan emocional para evitar qualquer discussão sensata. Não sei. Foi apenas uma comparação interessante.
Mas seu primeiro-ministro já afirmou mais de uma vez que teme que as ONGs tenham sido ativadas para se tornarem muito mais agressivas com o objetivo de derrubar o governo. Porque interesses no Ocidente, ele se referiu especificamente aos Estados Unidos, têm interesse em derrubar o governo aqui para poderem usar os georgianos como uma segunda frente contra a Rússia. Você compartilha dessa ideia, ou pelo menos como você avalia? Isso não é uma conspiração. Estes são os fatos. E precisamos olhar para os fatos concretos da história recente. Se olharmos para o relacionamento entre a Geórgia e o mundo ocidental, e quando ele se torna tenso, precisamos considerar 2022, após a guerra na Ucrânia, quando sofremos uma pressão forte e muito intensa. Primeiramente, por exemplo, para introduzir sanções bilaterais contra a Rússia. Preciso destacar aqui que a Geórgia faz parte de todas as plataformas multilaterais de sanções. E mesmo tendo havido muita propaganda de todas essas ONGs agressivas, alegando que a Geórgia está sendo usada para evitar sanções e está ajudando a Rússia a contorná-las, isso simplesmente não é verdade. Convidamos os enviados de mais alto nível do Reino Unido, dos SASOAs e da União Europeia, os enviados de sanções, que realizaram avaliações minuciosas e eles disseram que não há um único caso de contorno das sanções, mesmo com a Geórgia fazendo ainda mais. Isso também foi afirmado na última coletiva de imprensa de O'Brien, onde ele destacou o bom desempenho da Geórgia na plataforma internacional de sanções. Por outro lado, sabíamos que as sanções bilaterais nunca prejudicariam a Rússia, porque nossa participação na cesta econômica deles é de 0,2%, enquanto do outro lado é cerca de 12%. E sabíamos que isso não prejudicaria a Rússia em nada, serviria apenas como uma provocação, atraindo e desviando a atenção para a Geórgia e provocando uma situação de guerra. Não só isso, mas também houve forte pressão para enviar voluntários em aviões do governo para a Ucrânia. Quero dizer, todo voluntário que quisesse ir lá e lutar era livre para fazê-lo, e ainda há georgianos suas vidas lá, e todos nós valorizamos isso. Mas quando você faz isso através de aviões do governo e envia voluntários mobilizando-os, isso não é apenas uma ação voluntária. Isso é um sinal para a Rússia, essencialmente provocando ações militares e uma segunda frente direta. Além disso, também tivemos declarações oficiais, por exemplo, de altos funcionários do governo ucraniano, dizendo que agora é hora dos georgianos irem e atuarem dentro da Abcásia, o que foi mais uma forma de pressão sobre nós para tentar iniciar uma guerra. Nem estou falando das reuniões a portas fechadas, das quais participei pessoalmente, porque eram reuniões fechadas. Mas agora eles falam sobre isso de forma ainda mais aberta, até mesmo em comunidades internacionais, que a singularidade da Geórgia como um país montanhoso oferece oportunidade para a guerra de guerrilha. Então isso poderia prolongar o tempo. E mesmo nesses casos, quero dizer, nosso argumento, o argumento dos nossos oficiais para esse caso, aos altos funcionários das embaixadas, era que mesmo assim não seria uma decisão sábia. A Rússia precisaria de apenas alguns dias, 5 a 7 dias, para entrar no país e alcançar uma derrota total, porque, como você deve saber, da principal rodovia da Geórgia, é possível até ver os soldados na linha administrativa. Então, é apenas uma questão de cruzar 30 quilômetros para fechar a rodovia de conexão leste-oeste. Mesmo esse argumento para eles era de que vocês são um povo heróico, estão prontos para lutar, têm um papel histórico e possuem essa região montanhosa. Isso daria a você uma oportunidade para uma guerra partidária. Portanto, isso nos colocou diretamente numa segunda frente, o que, de acordo com a história e com todos os comentários feitos ao governo da Geórgia, nós recusamos. E todos esses foram os principais gatilhos para as relações tensas com a Rússia. Anos antes, quando estávamos realizando reformas, éramos os líderes na família europeia, contribuintes, reformadores e realizadores.
Mas depois de tudo isso, de repente, passamos a ser rotulados como pró-Rússia, apenas porque estávamos defendendo os interesses do nosso povo, como se fôssemos os guardiões dos interesses do nosso povo. Esse era o ponto principal. Portanto, isso não é apenas retórica ou uma teoria da conspiração de que alguém estava nos pressionando a agir. Essas foram ações diretas e declarações diretas de autoridades de alto escalão. E pode-se acrescentar que ninguém está negando isso do lado ocidental. Eles querem isso. Mas não, fico feliz que o governo tenha se oposto a isso. Só de andar pelas ruas, ver todos os jovens estudando, trabalhando, formando famílias, em vez de irem para as trincheiras, é triste que isso também seja considerado pró-Rússia, simplesmente por não sacrificar sua juventude. Isso me lembrou um pouco de um artigo escrito por George Soros, já que ele é um dos principais financiadores de muitas ONGs. Ele escreveu em 1993, defendendo uma ordem mundial mais centrada na OTAN, e argumentou que a OTAN deveria ter mais parcerias com os europeus do leste, porque, para a OTAN, eles têm as capacidades técnicas, mas não há disposição para aceitar um grande número de sacos de cadáveres. Isso foi o que ele escreveu, e é por isso que precisamos fazer parceria com os europeus do leste, para que eles enviem seus homens e nós usemos nosso equipamento. O que é uma maneira muito cínica de enxergar o mundo e o papel da guerra, claro. Mas sim, um dos motivos pelos quais estou aqui, assim como meus colegas da Europa e dos Estados Unidos, é que participamos de uma conferência, na qual você também esteve, sobre o tema de como países pequenos sobrevivem e prosperam. A Geórgia, claro, acho que é frequentemente um exemplo ideal. Vocês estão aqui ao lado da Turquia, da Rússia, o Irã não está tão longe, e não só estão sobrevivendo, mas também prosperando de forma significativa. Para ser honesto, eu era um pouco ignorante sobre o aumento do PIB aqui, e é realmente notável. Mas qual é a sua perspectiva sobre isso? Como um país pequeno pode ter segurança e sobreviver entre as grandes potências, especialmente nesses dias em que estamos nos afastando cada vez mais da era hegemônica? Muito interessante, um trabalho analítico muito grande, mas uma resposta curta para isso é que a paz é uma pré-condição para a prosperidade econômica. E quando dizemos paz, é isso que queremos dizer. E quando você mencionou também a declaração do Soros, bem, fomos um dos principais contribuintes para as missões de paz da OTAN. Per capita, fomos os maiores contribuintes. Nosso povo estava lá, lutando. Então, quando falamos de compromissos, falamos sério e sacrificamos por esses compromissos. Por outro lado, estamos dizendo que sem paz você não pode se manter nem se sustentar como país. Portanto, essas são questões essenciais e substantivas para a sua existência. Com a paz, temos relações brilhantes com a Turquia. Temos excelentes relações comerciais que aumentam a cada ano. Assim como no nível político, temos relações multilaterais e trilaterais junto com o Azerbaijão, tanto no executivo quanto no legislativo. E aqui forte e uma região forte garantem a prosperidade. Por outro lado, temos sido facilitadores pacíficos, facilitadores de diálogo entre a Armênia e o Azerbaijão. A Geórgia foi o único lugar onde o primeiro-ministro da Armênia e o primeiro-ministro do Azerbaijão se encontraram e discutiram soluções pacíficas. Eles também veem a Geórgia não como um grande jogador sentado à mesa, mas como um ator regional que facilita esse diálogo pacífico. Ambos reconhecem e apreciam nosso papel. Também falamos sobre essa plataforma trilateral e, recentemente, recebemos os ministros das Relações Exteriores na Geórgia. Portanto, isso também diz respeito à Geórgia garantir a paz na região, pois sem ela não podemos falar sobre crescimento econômico ou comércio. Por outro lado, temos uma estratégia de desenvolvimento econômico muito direta, baseada em acordos de livre comércio e no desenvolvimento de uma economia de mercado livre. A Geórgia, sempre estando nessa situação geopolítica, tem sido um elo entre civilizações.
Fomos parte da Rota da Seda e de outras rotas que conectavam e relacionavam a Europa à Ásia. Aliás, minha tese de doutorado é toda sobre o desenvolvimento da Rota da Seda digital, resgatando essas rotas e expandindo essas relações. Por outro lado, temos acordos de livre comércio com um terço do mundo. Recentemente, de forma muito rápida, finalizamos um com os Emirados Árabes Unidos. Temos um acordo de livre comércio com, claro, a União Europeia, o DCFTA. E somos um país único porque, ao mesmo tempo, temos um acordo de livre comércio com a China, que também é um dos nossos parceiros estratégicos no desenvolvimento econômico. Se você observar nossos países parceiros estratégicos, temos acordos um pouco diferentes com os países membros da União Europeia e com a China, que é principalmente voltado para atividades puramente econômicas. Por outro lado, a Geórgia sempre foi um elo estratégico e também analisamos nos status projetos estrategicamente e economicamente viáveis, como, por exemplo, o oleoduto da BP. Com o Reino Unido, fizemos isso anos atrás, mas isso também serviu como um tipo de apoio e garantia da nossa paz em nosso território. Por outro lado, estamos agora finalizando a discussão sobre o Porto de Águas Profundas de Anaklia, que será outro grande projeto conectando a Europa à Ásia. Também temos o projeto do Cabo Submarino, que fornecerá uma fonte alternativa de energia para a Europa vinda da Ásia Central. A Geórgia está aproveitando a oportunidade e transformando o desafio de um mundo multipolar, utilizando essa oportunidade para, por um lado, não depender de um mundo unipolar e, por outro, diversificar seus mercados. É interessante porque muitas vezes, quando as pessoas falam sobre multipolaridade, pelo menos no Ocidente atualmente, isso geralmente vem com conotações negativas. É visto apenas como um desafio. Mas se olharmos para a antiga Rota da Seda, muitas das regiões que mais prosperaram foram aquelas que souberam aproveitar essa conectividade. Então imagino que um país como a Geórgia, que une o Ocidente ao Oriente e o Norte ao Sul, pode prosperar se souber tirar proveito disso. Inferir, e more Stefan Nisaussufo. Com certeza. Mas nessa questão de conectividade, não se pode ignorar o principal e maior vizinho que vocês têm, que é a Rússia. Então é claro que este governo tentou, pelo que entendo ao menos, ser mais pragmático ao reconhecer que o vizinho está ali. Mas existem esforços sendo feitos para normalizar as relações. Porque o problema de sempre rotular como pró-Rússia é que, novamente, se o objetivo é ser pró-Geórgia, o ponto de partida deve ser como por esta que tu estás incutisor for. Certamente deve haver um interesse em restaurar alguma conectividade econômica, não só pela prosperidade da Geórgia, mas também politicamente, porque se você faz o gigante do norte se sentir nervoso, isso não é bom para a Geórgia. Então, novamente, se o foco principal é o que é bom para a Geórgia, o que pode ser feito para, digamos, normalizar as relações com a Rússia, novamente, na medida em que isso seja bom para o país, sem fazer favores para outros. Mas imagino que haverá muita oposição interna. Mas algo está sendo feito. E quais são os obstáculos? Bem, o status quo é que temos a ocupação e não temos relações diplomáticas. Na verdade, a Geórgia é um dos poucos países que não tem relações diplomáticas com a Rússia, o segundo depois do Japão. É estranho para um governo supostamente pró-Rússia, desculpe por isso. E a Geórgia, junto com o Japão, não tem nenhuma resolução pacífica com a Rússia. Portanto, o status quo é que não há relações diplomáticas. The status quo is that there is no diplomatic relations. The only relations which we are having with Russia is economic and trade. As únicas relações que temos com a Rússia são econômicas e comerciais, das quais, novamente, estamos tentando não depender. O mercado russo é nosso vizinho direto e sempre foi um dos nossos principais parceiros comerciais, mas nunca foi confiável.
No passado, já passamos por fechamentos repentinos de fronteiras ou proibições ao nosso vinho e água com gás, então historicamente não é um mercado confiável. Por isso, optamos por diversificar nossos mercados para nosso comércio e nossos empreendedores. Temos acordos de livre comércio com outros países, justamente para não depender desse mercado. Mas, por outro lado, teoricamente, que todo conflito precisa ser resolvido por meio do diálogo. A única plataforma de diálogo que temos atualmente é em Genebra. Temos a plataforma de diálogo de Genebra. Eu não diria que houve algum progresso a partir dela. Quero dizer, tentamos várias ferramentas e instrumentos, mas infelizmente no momento não vejo nenhuma luz nesse canal. No entanto, estamos muito otimistas. Sabemos que, antes de tudo, a resolução do conflito é não escalar para a guerra. Essa é uma resposta muito direta, e vamos tentar ao máximo e fazer tudo o que for possível para evitar a guerra. Por outro lado, estamos abertos a quaisquer atividades de desocupação que possam surgir. Nossa pré-condição e linha vermelha é a desocupação, e após a desocupação, podemos começar do zero, por assim dizer. Por enquanto, a Rússia é uma ocupante do nosso país, e se esse status não mudar, continuaremos a dialogar com nossos vizinhos. Bem, sobre diversificação, eu sempre defendo essa ideia. Ser muito dependente de um único vizinho raramente é uma boa ideia. Por outro lado, alguma conectividade é obviamente positiva. Na verdade, fui apresentado aos vinhos georgianos pela primeira vez quando morava na Rússia. Eu os vi lá, então ainda é um bom mercado. Mas, novamente, falando do vizinho, não há disposição nem para conversar com os russos até que as questões territoriais sejam resolvidas. Temos essa plataforma em Genebra com facilitadores para o diálogo. Esta é a única plataforma onde temos qualquer comunicação em nível político. Vamos ver se houver vontade, se houver disposição, a plataforma existente pode ser utilizada para resolver essa questão ou qualquer outra plataforma. Mas, antes de tudo, para retomar as relações políticas e diplomáticas bilaterais, a linha vermelha é a ocupação. Mas e a relação com a OTAN? Porque recentemente o general Keith Kellogg, que foi enviado de Donald Trump à Ucrânia, também estava negociando com os russos. Ele argumentou que os russos tinham preocupações legítimas sobre a expansão da OTAN em direção às suas fronteiras, reconhecendo que isso fazia parte da origem da guerra. Mas ele disse que uma solução não deveria se aplicar apenas à Ucrânia, mas também a outros países. Então ele mencionou a Moldávia e a Geórgia, que isso seria algo como um acordo final que precisamos levar em consideração, que não podemos necessariamente fazer o que fizemos no passado. Isso afetou a forma como a Geórgia encara a Ucrânia. Como você define a relação agora? How do you define the relationship now? For us, NATO, and we were very serious. Nós levamos muito a sério a integração à OTAN, tanto em relação ao artigo constitucional, quanto ao cumprimento de todos os requisitos e ao alinhamento com os padrões da OTAN, começando pelo uso do orçamento, alocando uma certa porcentagem do orçamento para atividades militares, contribuindo com nossos soldados para missões da OTAN e assim por diante. Por outro lado, vemos que desde a cúpula de Bucareste em 2008, nada realmente mudou. Quero dizer, em 2008 recebemos a promessa, recebemos essa porta aberta virtual, mas estamos parados nessa porta aberta há muito tempo. Até mesmo na sociedade há uma piada de que podemos pegar um resfriado por ficarmos entre as duas portas abertas da OTAN e da UE. Mas, por outro lado, quando se trata da integração à OE, sabemos que ainda temos reformas a realizar para alinhar totalmente nossas instituições e requisitos com a integração à UE. Mas, em termos de integração à OTAN, trata-se de uma decisão política. E vimos recentemente, por meio de decisões políticas, quão rápido Finlândia e Suécia se tornaram membros da OTAN. A Finlândia, que também faz fronteira com a Rússia.
Portanto, não se trata dos procedimentos, ou como às vezes se diz, da ocupação e assim por diante. Sempre se encontram razões para evitar que a Geórgia se torne membro da OTAN. Um dos argumentos que apresentamos aos nossos colegas da OTAN e aos países membros da OTAN é que atualmente temos um apoio bastante alto em nossa sociedade para a UE e a OTAN. Mesmo em comparação com a Moldávia, onde a opinião pública está dividida meio a meio, eles tiveram um referendo sobre a integração à UE e o resultado foi quase igualmente dividido. Embora isso não aconteça apenas na Geórgia, recentemente houve uma pesquisa da Gorby que mostrou uma diminuição bastante significativa nas percepções positivas em relação à integração europeia. Estamos dizendo que se nossa população só vê iniciativas do nosso lado e não vê ações do outro lado, essas percepções continuarão a diminuir. Isso é algo que nos preocupa como governo, porque fizemos muito para manter essas percepções, mesmo tendo enfrentado recentemente uma injustiça ao receber o status de candidato, 1 ano e meio depois em comparação com a Ucrânia e a Moldávia. Em termos de números e requisitos, a Geórgia estava à frente, mesmo com base nas próprias avaliações deles. Então, também existem percepções de injustiça e essas percepções podem estar diminuindo, o que é algo bastante importante para se observar. Do nosso lado, ainda vemos hoje que a OTAN é o único garantidor e o único guarda-chuva para a nossa segurança. Mas também percebemos que toda a situação geopolítica está sendo transformada. Não sabemos qual será o apoio orçamentário dos Estados Unidos à OTAN. Portanto, atualmente, por assim dizer, estamos observando o que está acontecendo no mundo, cumprindo nossos requisitos e nossa agenda e agindo no interesse da nossa população. E até 2030, como afirmou o primeiro-ministro, não queremos que nenhum instrumento de integração seja usado como ferramenta para manipular o governo ou suas ações. Estamos retirando isso da pauta, mas estamos cumprindo todos os requisitos até 2030. Portanto, até 2030, veremos, e estamos comprometidos com isso, que seremos um dos países mais preparados para a integração à UE, e o mesmo vale para a integração à OTAN. Veremos qual será o status quo de ambos e qual é a disposição deles para a expansão, porque essa é uma questão muito legítima, que é levantada até mesmo pelos membros, se a OTAN ou a UE estão prontas para expandir. Quase me esqueci. Já se passaram 17 anos desde 2008. No entanto, se você olhar para a Turquia, quanto tempo eles esperam pela adesão à UE? É muito, muito mais tempo. Então isso levanta a questão se realmente está nos planos. A adesão à UE pode, é claro, ser mais fácil de conseguir, já que a Geórgia é um país menor, mais fácil de absorver e com menos consequências. Temos que usá-lo como um instrumento. Quando estive com alguns dos jovens, fui criticado pela minha declaração de que a integração à UE e à OTAN não é o objetivo principal. O objetivo principal é a segurança econômica e social do seu país. A integração à OTAN e à UE são ferramentas e instrumentos para garantir esse objetivo principal. Porque instrumentalizamos isso, muitos jovens, e não só os jovens, mas também outros, passaram a considerar isso como o objetivo central, em vez do instrumento. Isso, na minha opinião, foi o grande erro. Portanto, o principal objetivo do nosso país é ter um país seguro, economicamente e socialmente sustentável, com integridade territorial e soberania. E com isso vemos atualmente que os principais instrumentos para garantir isso são a integração à UE e à OTAN. O que ouvi uma vez em uma conferência na Rússia, porém, foi que a OTAN não aceita países com disputas territoriais. Então isso quase cria um incentivo para não resolver a questão da ocupação, já que, enquanto essa área estiver sob controle russo, eles não podem ser incorporados à OTAN. E os russos dizem que isso é uma ameaça existencial para eles. Então isso meio que congela a situação no mundo.
Bem, isso novamente é uma decisão política, porque se fosse esse o caso, não faríamos parte de nenhuma união, incluindo a ONU ou qualquer outra união. Por exemplo, fazemos parte das Nações Unidas e esperamos em breve fazer parte da União Europeia também. E as Nações Unidas abrangem a parte administrativa da Geórgia. É semelhante ao fato de que o artigo 5 da OTAN pode ser excluído para essas questões territoriais, mas ainda assim poderíamos fazer parte dela. Então, a questão territorial não é... Claro, quero dizer, queremos nos tornar parte da OTAN porque buscamos segurança, integridade territorial e soberania, e isso pode ser alcançado ao ingressar de forma semelhante aos procedimentos de outras adesões a uniões. Depois, quando resolvermos essa questão bilateral ou multilateralmente, eles poderão abranger todo o território. Acho que o meu ponto é: a lição da Ucrânia não seria que isso não levaria à segurança? Novamente, se parecer que a Geórgia vai entrar na OTAN, isso pode ser algo que desencadearia uma resposta militar do lado russo. Se a segurança é o objetivo final, quão certo o governo está de que a OTAN é o caminho para alcançá-la? Portanto, o meu ponto ao dizer que, para nós, a OTAN é um instrumento para garantir a segurança e a soberania, baseia-se nesse mesmo princípio. Se tivermos que sacrificar qualquer coisa, até mesmo a vida de uma pessoa, não consideramos que esse instrumento esteja cumprindo seu propósito. Certo, isso faz sentido. Mas minha última pergunta é sobre a questão econômica. Como eu disse antes, talvez por ignorância, eu não sabia desse incrível crescimento econômico que a Geórgia experimentou. Acho que a dúvida é: qual é a receita secreta ou como você explica esse sucesso econômico? Sim, basicamente o crescimento econômico na Geórgia após a Covid foi de 2 dígitos e conseguimos mantê-lo em torno de 5% ou mais, algo como 4% para cima. Em 2022, tivemos um crescimento do PIB de 9,7%. Atualmente, no primeiro trimestre, estamos com 5,7%, e até mesmo o FMI está ampliando sua previsão inicial. O principal instrumento para isso, novamente, foi a paz e uma política pragmática. O Acordo de Livre Comércio e o turismo também têm uma grande participação na nossa cesta econômica. Então, a resposta curta é que a Geórgia está muito focada em diversificar o mercado e implementar reformas para facilitar a realização de negócios no país. Ter praticamente zero corrupção em nível institucional também atrai investidores. Recentemente, assinamos um acordo de investimento de 6 bilhões de dólares com os Emirados Árabes Unidos e há outros projetos em andamento também. Também consideramos que o projeto do Porto de Águas Profundas de Anaclia terá um grande impacto nesses números. Portanto, isso é principalmente para que as empresas tenham um governo pacífico e forte, um governo muito forte em termos de garantir a paz no país. Porque, se você é um investidor, se faz negócios e não sabe o que vai acontecer no país, se haverá guerra ou não, você não gasta, você não investe. Assim, o governo está garantindo ao setor empresarial que eles estarão em uma situação segura. Também temos reformas para fazer negócios que evitam a burocracia e todas as oportunidades que temos estão melhorando o ambiente de negócios. Claro, a atração de turismo e os investimentos são importantes, mas como pré-requisito, a paz está sempre presente. A parte fundamental dessa fórmula é a paz e as reformas que simplificam os procedimentos empresariais na Geórgia. Simplifying the business procedures in Georgia. Ok, bem, essa é uma receita secreta. Eu converso com muitos georgianos que estão frustrados com a reputação que a Geórgia tem, especialmente em muitos países ocidentais. E eu também fico um pouco perplexo, porque se você olhar para o estado da democracia, o desenvolvimento, a corrupção, a economia, está indo muito bem. Então isso realmente me deixa intrigado, essa reputação injusta que parece ser atribuída. Enfim, acho que já tomei muito do seu tempo.
Anyways, I think I already taken too much of disconnect your time. between rhetoric and the factual action. So those Sim, people existe uma who desconexão focus on entre a the, retórica all e os fatos reais. the, É claro que vivemos em um mundo de percepções, mas as pessoas que estão focadas no trabalho de verdade olham para os números concretos. Elas analisam os rankings internacionais, incluindo governança aberta, transparência orçamentária e assim por diante, onde, em todos os critérios de princípios democráticos, a Geórgia está mostrando uma melhora significativa. Então, quando você olha para os fatos, e não para as percepções levantadas por ativismo político populista, você investe, faz negócios e é assim que prosperamos. Bem, não, é bastante interessante para utilizar como Halmer. Isso também é característico. Eu sei que, para turistas internacionais, uma das principais coisas que você nota na Cidade Velha é a estátua da Mãe da Geórgia, no topo da colina. Ela foi construída para o 1500 Grows aniversário. No topo da colina, ela segura uma taça de vinho na mão esquerda para os amigos e uma espada na mão direita para os inimigos. Isso também é característico da Geórgia em termos de hospitalidade. Koiskrad e diz que é muito principiada e pragmática quando se trata de inimigos. Essa é uma ótima posição até. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Foi um prazer. Muito obrigado.